muita alegria novamente aqui nós nos encontramos, diretamente do estúdio da TV Primer, para levar a todas e todos os telespectadores e telespectadoras mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, quando especialmente nós queremos sempre, com muita alegria, trazer a todas e todas as pessoas sempre esta mensagem. E especialmente quando nós ainda nos encontramos no mês da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a mensagem que Cristo Jesus transmitiu e dirigiu para todas e todos e cada um de nós. Então, especialmente, nós precisamos seguir esta mensagem, esta palavra, esta orientação que Deus nos vai dando a todas e todos e cada um de nós. E felizes aquelas pessoas que seguem pela mensagem de Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, serão muito mais felizes na sua caminhada por esta vida rumo à eternidade. E especialmente, então, como os dias, as semanas e meses vão passando, e todos nós igualmente vamos passando pela nossa vida, sem nos percebermos. Não é que nós vamos nos envelhecendo, por assim dizer. Na realidade, vamos nos envelhecendo. Mas essa palavra nem sempre é muito bem aceita. Mas vamos tomando sempre mais experiência e nos aproximando sempre mais da eternidade, da visão de Deus. Ou seja, quando então receberemos o galardão, ou seja, também a recompensa por todo o bem que tivermos realizado nesta vida. E nos encontraremos, então, com todos os nossos entes queridos que já deixaram o nosso convívio, que já partiram desta vida para a eternidade. Escutei ainda hoje pela manhã, ou melhor, foi ontem que eu escutei numa rádio, que nesse final de semana em São Paulo, quando me consta, partiram desta vida para outra, nada mais, nada menos, nas estradas de São Paulo, 18 pessoas. Um automóvel, por exemplo, que vem numa velocidade terrível, se perdeu, passou para outra pista e esbarrou contra 3 automóveis, matando 2 pessoas dos outros automóveis e também aquela pessoa. No outro automóvel também a velocidade excessiva se chocou contra outro, quando me consta um caminhão de frente e também mais 4 pessoas. E um outro desastre, segundo o locutor, também mais outro desastre. E o carro se incendiou, e 3, e pior de tudo, quase todos de 19 anos, menos de 19 anos. Tem que ter mais prudência. Não pode uma velocidade excessiva. E, especialmente, devemos cuidar um pouco da nossa vida, da nossa existência. Isso é muito importante, porque a nossa vida é uma só. Ainda já basta tantas enfermidades que a própria natureza vem ao nosso encontro. E ainda mais, quantas pessoas que morrem em cada findar de semana devido ao automóvel. Mas muitos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e nós celebramos agora, semana que passou, a semana do trânsito. Então devemos ter um cuidado conosco mesmo. E os santos de hoje,
Hoje Nossa Senhora das Mercês, São Germano, São Pacífico, Santo Anatólio, Santo Andóquio, bem como ainda os mártires São Félix, São Tirso, Santo Antônio de Leão e São Geraldo. E também hoje é o dia do soldador. Nossos cumprimentos a todos os soldadores. E nós, então, também, Cristo Jesus, por esta sua passagem, por esta vida, e com a sua morte no alto da cruz, trouxe para todos nós a salvação e deixou-nos os sacramentos, 7 sacramentos, que são os meios pelos quais nós obtemos as graças para a nossa salvação. E a Igreja Católica, ao administrar os sacramentos, quer exatamente que nós os recebamos sempre mais conscientes e também bem instruídos, que saibamos aquilo que nós vamos receber, ou seja, quais as graças especiais que advêm para todos nós por meio desses sacramentos. Por isso a Igreja Católica coloca para nossa orientação algumas normas, algumas orientações, e é nesse sentido que nós vamos dialogar um pouco. Assim, por exemplo, comecemos a orientação para os nossos católicos sobre o sacramento do batismo. Nós sabemos que os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Se nós abrirmos a palavra de Deus, por exemplo, São Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós encontraremos claramente onde Cristo Jesus, ali nos fala, ide por todo o mundo, anunciai, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Então nós vemos que é da vontade de Cristo Jesus que todos nós, para apagar o pecado de orgulho de nossos primeiros pais, ou simplesmente para apagar esse pecado original, assim chamado, original porque desde a origem de nossos primeiros pais, Adão, ou seja, o primeiro gerador, e Eva, a primeira geratriz. E se olharmos ainda São Mateus, capítulo 28, versículo 18, encontraremos novamente Cristo Jesus falando sobre o batismo, onde ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, a todos os povos, a todas as criaturas, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade Santa. E é nesse sentido exatamente que a Igreja vai nos orientando para, do melhor modo possível, recebermos os sacramentos. Assim, por exemplo, vamos dialogar um pouco, vamos dar um pouco de orientação. A Igreja Católica, não somente na nossa arquidiocese de Florianópolis, não somente em Santa Catarina, mas no Brasil todo e no mundo todo, é Cristo Jesus que deseja que todos que vão receber o sacramento do batismo, que o façam conscientemente, com certa responsabilidade. Então, o sacramento do batismo é a porta de entrada na comunidade de fé. É pelo batismo que todos aqueles que são batizados começam a pertencer à comunidade dos cristãos, à comunidade dos seguidores de Cristo Jesus. E, então, é necessário que as pessoas que vão ser batizadas sejam bem acolhidas por aqueles que já são cristãos,
por aqueles que já foram batizados, então, que pertencem à comunidade dos cristãos. E, então, é necessário que façam também esses que vão agora batizar o filho, ou seja, os pais e padrinhos, os padrinhos que aceitam a batizar, a ser testemunhas dos afilhados, que tenham também uma preparação. E, então, são assim chamados os encontros catequéticos, ou seja, encontros de preparação para o sacramento do batismo e para pais e padrinhos. É necessário que haja esta preparação, porque há pessoas que, infelizmente, não estão preparadas, aliás, entendem muito pouco do batismo. E para receber o batismo é necessário que os pais e padrinhos procurem ir participando também da comunidade dos filhos de Deus. E para assim, então, receberem o sacramento e, de modo geral, o sacramento do batismo, deve a criança ou adolescente, se for o caso, ou jovem, às vezes, hoje em dia, há pessoas adultas que também, por uma razão ou por outra, não receberam o batismo, e agora, então, ou pessoas que até pertenciam a outra igreja, igrejas evangélicas, e que não foram batizadas e agora querem ser batizadas, e na igreja católica. Então, é necessário que tenham ao menos uma pequena preparação, e especialmente, então, se for adulto, se for uma criança, basta os pais e padrinhos fazer aquele encontro de preparação para o batismo. Agora, se for um adolescente, um jovem, ou uma pessoa adulta, então é necessário que esta pessoa faça uma preparação. Por exemplo, agora eu já encaminhei um noivo que nunca foi batizado, para que ele procure se preparar um pouco. Então, a gente deu um livro para ele estudar tudo isso, e para a gente depois ter alguns encontros com ele, bem como para fazer a primeira Eucaristia. Então, depois, a celebração do sacramento do batismo. E é necessário que esta pessoa, ou seja, os pais e padrinhos, sejam acompanhados também, mais tarde, pelo batismo que fizeram, que sejam e continuem a fazer parte da comunidade cristã. E, por isso, toda a paróquia, o que é uma paróquia? É uma comunidade geográfica, numa circunscrição geográfica, tem os seus limites para ali, de modo geral, ser batizado na sua paróquia, na convivência que possui com os demais, com seus vizinhos, tem um conhecimento, se conhece. Agora, é claro, se um pai, por exemplo, quer batizar seu filho ou sua filha numa outra paróquia, poderão fazer, a igreja não proíbe, mas ali é necessário, então faça a preparação para o batismo, como chama o curso de preparação, é o encontro de preparação para o batismo, faça na própria paróquia e depois tome uma licença da paróquia, do pároco, e faça o batizado na outra paróquia. Mas é necessário que toda a paróquia dê chance da preparação ali na paróquia. Faça esses encontros, então. Então, cada paróquia em si é responsável pela preparação dos pais e dos padrinhos. Agora, é claro, se um padrinho, por exemplo, suponhamos, mora em Curitiba, ou mora em Tubarão, ou mora em Rio do Sul, ou São Paulo, ou nos Estados Unidos, pode fazer esta preparação
lá nos Estados Unidos, traga o comprovante e esse comprovante vale para o Brasil todo, vale de uma nação para outra, mas é necessária esta preparação, sem dúvida nenhuma. E então, e os sacramentos quais são os documentos necessários para a inscrição para o sacramento do batismo? Preste bem atenção, se você tiver alguma criança para batizar, ou mesmo você, jovem, não foi batizado, e você quer ser batizado. Então é necessário ter a certidão de nascimento da criança. Por quê? Porque sempre deve haver o mesmo nome, que não haja, por exemplo, um erro diferente no papel. No batismo tem lá o nome e no civil outro nome. Quando eu era reitor da catedral, eu sempre exigia do secretário ou da secretária que não fizesse nenhum registro de batismo sem os pais trazerem a certidão de nascimento. E eu pedia para a secretária ou secretário muita atenção no registro, para depois registrar no livro de batismo o nome exato, certo, como está na certidão de nascimento da criança. E também outro documento que é necessário, a certidão de casamento religioso dos pais. Agora, claro, se, por exemplo, os pais não são casados, dialogue ali com o pároco. Ninguém é obrigado de casar para batizar o seu filho ou a sua filha, mas podendo, e se nós abrirmos, por exemplo, a palavra de Deus, basta olhar a primeira página da Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde claramente, em Gênesis, diz o que é que Deus, que é o dono da nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 28, já começa com o versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. E agora o versículo 28 vem. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra, e cultivai a terra. Então, é a vontade de Deus, quando o moço ou a moça querem levar uma vida de união biológica, ou seja, se unirem, que façam esta união mediante recebendo a bênção por meio do ministro sagrado. É esta a vontade de Deus. E, sem dúvida nenhuma, Deus também abençoará muito mais este casal que assim procederá e que assim procede. E também um outro documento necessário é, além da certidão de casamento religioso dos padrinhos, se eles forem casados, se forem solteiros, não tem problema maior nenhum, mas se forem casados, agora, se não forem casados, dialoguem ali com o sacerdote e encaminhem, quem sabe, os papéis. Se forem solteiros, não há problema nenhum. E também o comprovante da primeira comunhão e da crisma, da confirmação dos padrinhos. E também, nesse caso, se os padrinhos não tiverem, se tiverem, por exemplo, apenas vivendo, então é bom que encaminhem os papéis e realizem o casamento dentro da Igreja Católica. Mas, claro,
Se apesar disso os pais e padrinhos não estiverem ainda amadurecidos para se unirem pelo sacramento do matrimônio, nem por isso a criança deixará de ser batizada. Claro que será batizada. E com o tempo, então, os pais e padrinhos poderão casar na igreja, mesmo depois de alguns anos, sem dúvida nenhuma. E também é necessário o comprovante da residência dos pais. Como é que vão saber? É só pegar um boleto do pagamento da luz ou da água, e ali então tem direitinho o endereço onde moram os pais. Além disso, o registro do batismo seja feito normalmente em conformidade com a certidão do civil, aquilo que eu falei antes. Isso é muito importante. E, após o batismo, a secretária ou secretário transcreve o nome da criança, ou do jovem, ou do adulto, ou seja, da pessoa que foi batizada, lança no livro. Há um livro especial, todas as paróquias têm o livro assim chamado, o livro do batismo, para que quando mais tarde, quando noivos, a noiva e o noivo, quiserem se unir para o sacramento do matrimônio, o único documento em si necessário é a certidão de batismo. Se a pessoa não tem certidão de batismo, então tem que ver por que não tem. E se não foram batizados, então serão ali instruídos e serão batizados. E se, por exemplo, perderam a certidão de batismo, não tem problema nenhum, aliás, porque a certidão de batismo deve ser recente, de 6 meses para cá. Às vezes tem noivos, por exemplo, traz lá a certidão que receberam lá no dia do batismo. Então os pais entregam para os filhos noivos, mas esta pode trazer e mostrar, não tem problema nenhum, para comprovar que você foi batizado. Você foi batizada, mas é necessário uma certidão recente. Por quê? Por que de 6 meses para cá? Porque pode acontecer que a pessoa já tenha casado em outra cidade, outro local, e ali então, indo buscar a certidão de batismo, lá no livro consta se a pessoa foi casada ou não. Eu já tive casos em que uma pessoa quis tapear, veio com outra noiva e veio buscar na catedral, na época foi na catedral, mas eu sei de mais um outro caso, e ali então simplesmente no livro batismo consta ali, fulano de tal casou em local, em cidade tal, na igreja tal, sendo testemunhas fulanos, assim, assim, pronto. Ali a gente diz, mas vem cá, como é que você quer tapear? Isso é falsear um documento? Isso pode dar prisão? Claro, porque está usando de falsa fé, podemos dizer, né? Então é lançado logo ali no livro de registro do batismo, se a pessoa casou, no caso, né? No caso da criança ser adotada, hoje em dia acontece bastante isso, né? Quando a criança é adotada também por homoafetivos, o batismo não seja negado para a criança. Ali simplesmente faz o registro, qualquer problema, dialogue com o sacerdote. Também nesse caso, hoje em dia, há crianças que são adotadas por homoafetivos. Então, e em casos especiais, basta simplesmente ali registrar o nome
dos pais que adotaram a criança, se os pais do batizando não forem casados no religioso, mas têm possibilidade canônica de se casarem, sejam então bem esclarecidos sobre a importância e a necessidade do matrimônio e incentivando para que eles se unam pelo sacramento do matrimônio. E como estamos falando exatamente da família, vamos fazer nesse momento uma oração pedindo sempre para que amemos sempre mais a nossa família e rezemos para que Deus continue a abençoar as nossas famílias. Senhor Jesus, vós restaurastes a família humana, restabelecendo a primitiva unidade e vivendo com Maria, nossa mãe, e São José, o pai adotivo, durante 30 anos em Nazaré. Afastai da família brasileira os males que a ameaçam. Ajudai-nos a promover em nossas famílias, em todos os lares de nossa pátria, os sentimentos e os propósitos de uma união indissolúvel, amor generoso, fidelidade permanente e perseverança constante na vossa graça, assim seja. E lembremos-nos, estamos no mês da Palavra de Deus, que você diariamente leia, medite ao menos uns 10 minutos a Palavra de Deus. E você vai ver quanto vai lhe ajudar, quanto vai influenciar na sua vida a Palavra de Deus. E há muita coisa maravilhosa que você poderá aprender lendo a Palavra de Deus. Em qualquer página que você, por exemplo, aqui, abrir, por exemplo, do livro das Lamentações, capítulo 1, ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai, se existe dor igual à dor que eu passei, a mim que o Senhor feriu no dia de sua ardente cólera. Cristo Jesus, por exemplo, quanto sofrimento, esse pequeno trecho, e qualquer parte que você abrir, simplesmente encontrará uma mensagem maravilhosa para a sua vida, para a sua espiritualidade. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, à sua frente para ele apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis da sua vida. E comunicamos que de segunda a sexta-feira na Catedral Metropolitana, bem como na Rua Conselheiro Mafra, na igreja Nossa Senhora do Parto, sempre de segunda a sexta-feira, há sacerdotes celebrando a Santa Missa. E para surpresa de todas e todos, de modo geral, as igrejas ficam lotadas. Na catedral também sempre 6h30 da manhã, bem como também 18h15 e meio-dia 15. E agora a bênção para a água, bem como a bênção da saúde sobre todos e cada um de nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome a água com muita fé, você vai ver o grande bem que ele fará para a sua vida.